Começamos então este bloco com o nosso quadro Padre Responde. Gente, aqui o Padre responde tudo pra gente, Quase tudo, Daniela. Quase tudo, né, Padre? Mas olha só, mas a gente tem, todas são as perguntinhas aqui que a gente tem, né, dúvidas. E poxa vida, um padre podia responder. Padre Eduardo hoje responde pra nós. Padre, eu quero minha primeira pergunta. Padre, a igreja é só de missionário? É só de pessoas religiosas? Só religiosos que podem cuidar da igreja? De maneira nenhuma. A igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, deixa claro que nós devemos voltar à origem da igreja primitiva. Já na origem da igreja primitiva, nós temos uma igreja ministerial, formada, sim, pelos padres, pelos bispos, mas principalmente pelo povo. Todo batizado pertence à igreja. E o maior número de pessoas na igreja é de batizados, é de pessoas que vivem o seu ministério, a sua missão. Claro que, como diz o próprio São Paulo, são muitos os dons, são muitos os carismas, e a igreja, desde a sua origem, procura integrar essas missões, esses carismas, nos trabalhos que são necessários para a vida da igreja. E olha que nada é facinho assim dentro da igreja, nada cai do céu, né, padre? O músico, a pessoa que prepara a igreja, o sacristão, não são pessoas, elas têm vida, elas têm rotinas e elas organizam a rotina delas para servir, para ajudar também na igreja. Padre, então vamos para a segunda pergunta desta manhã para o senhor. Quem pergunta é a Clara Alves, da cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Ela diz assim: bom dia, padre. Bom dia, Dani. O que é necessário fazer para ser leitor ou ministro da igreja? Quero me empenhar mais no trabalho da igreja. Quero estar mais presente na comunidade. Obrigada. Clara Alves, o que é necessário, padre, para ser leitor e ministro na igreja? Muito obrigado, Clara, pela sua pergunta. E a sua pergunta, de alguma maneira, já mostra aquilo que é essencial para qualquer trabalho na igreja, que é o desejo de trabalhar. Você manifesta claramente o desejo de servir, o desejo de se envolver em alguma pastoral. E eu sempre digo, Clara, para qualquer ministério, o mais importante é que a gente tenha, de fato, essa disposição. A partir daí, o passo seguinte é sempre conversar com alguém que trabalha ali ou na comunidade ou na própria paróquia. É fundamental que você converse ou com o coordenador ou a coordenadora da sua comunidade ou com o próprio pároco da igreja. São eles que vão orientar e te dá a oportunidade de fazer, de fato, a escolha não apenas de ser leitor ou ministro, ou de, quem sabe, assumir um outro ministério. O que é muito importante, Clara, e a sua pergunta deixa isso evidente, é preciso que a gente encontre um serviço, um ministério que nos agrade. Eu gostaria muito, por exemplo, de ser catequista, mas eu preciso ter, de fato, a qualidade necessária para trabalhar com as crianças e assim por diante. É verdade. E olha só, e também tem a questão quando o padre diz, né, para conversar, organiza lá, tem um horário, tem escala, então você fala, olha, eu posso tais dias, tais horários, então você coloca também a sua disponibilidade para que você possa servir também a comunidade. César Macedo, da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Padre Catalfo, bom dia, sua bênção. Nesse momento de pandemia, estamos muito afastados da igreja, eu e minha família. Como podemos fazer para manter o trabalho na igreja durante essa época? De fato, nós vivemos uma época de distanciamento social, uma época muito diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Sobretudo se você tem mais de 60 anos, não é hora de sair de casa e menos ainda sair de casa desprotegido. Mas a gente pode ainda assim manter o nosso relacionamento social, manter o nosso contato com as pessoas. Certamente você conhece outras pessoas, tem o telefone de outras pessoas, talvez de outras pessoas que trabalham na sua pastoral. É importante que você faça esse contato, ainda que a gente não tenha o contato físico, a gente pode, através do telefone, através da internet, manter o contato, manter a disposição para planejar aquilo que vai vir na sequência da pandemia. A gente espera que isso acabe logo e tenho certeza, né, Dani, que isso um dia vai acabar e é preciso que a gente continue mantendo o nosso relacionamento social. Mas uma coisa muito importante na vida da igreja é a oração, mesmo a oração individual, a oração na sua casa, quietinho,
isolado ali no seu quarto, a oração é sempre uma maneira de manter o nosso desejo de servir o próximo, de trabalhar para a igreja. É assim que nós devemos trabalhar em tempos de pandemia, com segurança, com distanciamento social, mas com muita devoção, com muita fé. Verdade, não pode diminuir, tem que aumentar a devoção e também ficar em casa para você se cuidar e cuidar da sua família também, né? Ana Rosa Silva, de São José, Santa Catarina. Bom dia. Padre, para todas as funções da igreja, precisamos estudar? Minha mãe Maria Aparecida, que faz a pergunta, ela quer estar presente na comunidade, mas tem vergonha por não saber ler. Que ótima pergunta, Ana Rosa. Padre, precisa estudar, precisa saber ler e escrever para ajudar na igreja? Não, não é. Claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse oportunidade e acesso à escola, à alfabetização, isso é muito importante. Mas o fato de a gente não saber ler não significa que eu não tenho espaço na igreja, ao contrário. Tem muitas atividades na igreja que não precisam, não envolvem a leitura. Então, a pessoa que não está alfabetizada, que não tem facilidade de ler, pode certamente se envolver em outros trabalhos pastorais. Há muitos trabalhos, Daniela, sobretudo trabalhos ligados à terceira idade, que independem do conhecimento acadêmico, do aprendizado da leitura, da alfabetização. Há muitos trabalhos que envolvem, por exemplo, as oficinas dos enxovais. Sim. Em muitas cidades são organizados esses grupos que fazem o crochê, o tricô, para vestir as crianças recém-nascidas. A costura. Isso mesmo. Então, muitas outras atividades que não estão ligadas ao conhecimento, não é? Exatamente, padre. Padre, tem a pergunta também da Laura Antônia, da cidade de Curitiba, no Paraná. Bom dia a todos do Bênção da Manhã. Padre Dani, existe alguma forma de trabalhar para a igreja sem ser um compromisso fixo? Quero ajuda, mas não tenho tempo. Padre, e aí, como a gente ajuda então, mas sem muito tempo? A gente vive num mundo moderno, muitas vezes num ambiente urbano, e a gente não consegue ter aquela frequência. Eu não consigo, por exemplo, todo dia estar disponível para o trabalho na igreja, mas às vezes eu consigo uma vez por semana, eu consigo uma vez por mês. Então é preciso que você se organize para entender qual é de fato a sua disponibilidade. Você deve ter ao menos um dia por mês disponível para isso. E a partir daí, a partir do contato com o seu pároco, com o vigário da sua paróquia ou com o coordenador da comunidade, você certamente vai encontrar uma maneira de trabalhar, de fazer o seu serviço voluntário dentro da sua agenda, dentro da rotina, às vezes agitada, imprevisível do seu trabalho. Eu imagino que você nunca vai conseguir, por exemplo, trabalhar como catequista, que isso sim precisa de um trabalho cadenciado, contínuo, mas certamente algum outro trabalho a igreja certamente vai te oferecer para fazer, mesmo com a imprevisibilidade da sua agenda. Por todas as respostas que o senhor disse até agora, padre, a gente então entende bem que não tem problema com o tempo, não tem problema com a alfabetização, não tem problema com o estilo do trabalho. Há trabalho para todos. De alguma forma, há flexibilidade, há opção, há a oportunidade e a igreja precisa, né? Tem uma colocação que é assim, né? Você entra na igreja, aí se você fala assim, nossa, mas a igreja está tão suja, né? Será que ninguém limpou? Tem gente que reclama da situação, às vezes, de alguma capela, de alguma igreja. Nossa, mas o mato aqui cresceu. É porque não tem alguém que possa fazer, né? Então, quando você for à igreja, participar da sua igreja, pensa primeiro, faz esse discernimento de analisar aquilo que você está percebendo, se não é, na verdade, alguém que precisa fazer. A gente precisa, né, pai? Sem dúvida nenhuma. E os ministérios na igreja, eles sempre surgem a partir das necessidades. O livro dos Atos dos Apóstolos fala, por exemplo, das viúvas que ficavam ali descuidadas, que não tinham acesso ao serviço da igreja. É quando são escolhidos os 7 diáconos que recebem essa missão, a missão de promover a caridade, de cuidar ali das viúvas que viviam ali um pouco descuidadas na primeira comunidade cristã. Então, todo ministério na igreja está ligado a isso, a uma necessidade. Se há necessidade, há um chamado. Se há um chamado, há um ministério, há um serviço a ser feito. E essa é a beleza da igreja cristã, da igreja católica. É a beleza de sentir que o chamado, ele vem sobretudo de Deus. É Deus que te chama.
Quem te chama não é só o pároco, não é só a coordenadora da sua comunidade, não é só a pessoa responsável pela igreja. Quem te chama a assumir um trabalho, um ministério na igreja é o próprio Deus. E a igreja conserva, Daniela, uma expressão que eu sempre achei muito bonito. A igreja chama todos esses ministérios de pastorais. Por quê? Porque Jesus, e só Ele, é o bom pastor. Todos nós que trabalhamos na igreja como leigos, como padres, vivemos à sombra deste bom pastor. E o nosso trabalho, o nosso ministério é um trabalho de pastoral, é um trabalho de serviço. A igreja não é uma organização não governamental, ela não é uma ONG, a igreja é uma família. E na família nós devemos trabalhar com essa consciência de que Deus nos faz o chamado, Deus nos chama a servir. A palavra de São Paulo na carta aos Coríntios é muito forte. Ai de mim se eu não evangelizar. E assim a gente poderia dizer, Daniela, com muita franqueza, que mais do que uma obrigação, o trabalho na igreja é uma vocação, é um serviço, é um chamado de Deus. E por isso fica a dica para você, não é? De você ver o quanto que você pode ajustar a sua rotina, o seu dia, a sua agenda e encontrar um momento para fazer o bem, para trabalhar ou na catequese, ou na pastoral da saúde, ou na pastoral da terceira idade, enfim, alguma coisa certamente você pode oferecer como ajuda, como participação, como ministério na vida da igreja. Trabalho tem. Tem muito trabalho. Muito trabalho, né?